todos vocês lá. Queridos, eu fiquei muito feliz. A Márcia nem sabia o que eu ia ministrar. Ela começou citando sobre o que eu vou ministrar. A Tati veio aqui também, falou sobre isso, e as coisas encaminharam. Na introdução do louvor também foi sobre isso. Essa palavra eu ministrei na igreja aqui em agosto do ano passado, com outro tema, com outro título, e eu quero hoje ministrar essa palavra de novo. Eu acho muito propícia. Hoje eu coloquei um tema diferente: uma resposta ao amor de Deus. Diga assim: uma resposta ao amor de Deus. Diga: eu preciso dar uma resposta ao amor de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 25, a partir do versículo 25 diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se-lhe, disse: se alguém vier após mim não aborrecer, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem zombe dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pai, oramos em nome de Jesus. Te louvamos por esse tempo precioso, por tua palavra, por esse período de adoração, de louvor ao teu nome. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite, nos dá liberdade como filhos amados do Senhor, entrar na tua presença para oferecer a ti o que lhe é devido: o louvor, a adoração, a gratidão. E eu te agradeço, Pai, por tantas facilidades que o Senhor tem nos proporcionado pelo sacrifício de Cristo na cruz, de nos aproximarmos do Senhor com gratidão, com amor, e ouvir da tua parte a tua palavra, Pai, o teu conselho, ó Pai, as tuas promessas, tuas profecias sobre nossas vidas, Pai. Eu creio, Pai, ó Deus, e nós pedimos que o teu Espírito Santo console o nosso coração hoje com essas verdades, que possamos sair desse lugar muito mais ainda edificados com a sua palavra, disposto para tomar decisões importantes na nossa vida a respeito, Pai, de uma correspondência ao amor que o Senhor tem por nós, a forma tão assombrosa, tão especial que o Senhor nos amou, Pai, a maneira tão tremenda que o Senhor nos amou. Possamos, Pai, ter responsabilidade para com isso, que o nosso coração hoje, Pai, se volte mais ainda ao Senhor, dando ao Senhor tudo aquilo, Pai, que nós nos comprometemos ao nos converter ao Senhor, ao caminhar após o Senhor. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar um aplauso à palavra de Deus? Querido, nós vemos nessa passagem aqui que Jesus, ele estava saindo da casa de um fariseu, e onde eles estavam ali falando para os seus discípulos de como era difícil alguém ou uma pessoa receber o convite para entrar no reino de Deus, e muitas desculpas ali, ele ouviu, muitas desculpas foram apresentadas ao Senhor. Uns diziam: eu comprei um campo e eu preciso ver esse campo que eu comprei. O outro dizia: eu comprei 5 juntas de boi e eu preciso experimentar essa junta de boi. Outros diziam, se fosse nos dias de hoje, né, eu comprei um carro, vou ter que buscar meu carro na concessionária, o meu carro está no conserto, eu tive que buscar meu carro, né? E outros poderiam dizer: eu comprei um imóvel, eu tenho que ver meu imóvel. O outro dizia: eu casei e por isso eu não estou indo na igreja. O outro dizia: eu não posso ir agora, e assim por diante. Então, saindo dali, Jesus, ele se dirige à multidão, que sempre era muita gente que ficava em volta de Jesus, e ele estava buscando
né, alguém aí ou algo que pudesse preencher alguma necessidade que Jesus estava buscando, alguma expectativa que Jesus tinha no coração dele, alguém que pudesse preencher essa expectativa, e ele começa a falar a respeito das dificuldades que essas pessoas encontrariam ao segui-lo. Jesus nunca deu mole a respeito do Evangelho. Jesus foi muito claro, e eu quero falar um pouco sobre isso. Eu acho que é muito necessário para nós, porque hoje em dia, né, está se espalhando, disseminando aí um evangelho de conformismo, de conforto sem precedente. E essa ideia, né, de um evangelho que massageia aí o nosso ego, que incita o comodismo, tem se fortalecido, e ainda usando o amor de Deus como base, ao invés de ter uma correspondência ao sacrifício, o amor que Deus, né, colocou, que Ele deu para nós estamos tratando isso de qualquer forma. E o pretexto, ele é genuíno, porém ele não é toda a verdade, exceto pelo fato de que verdadeiramente Deus nos ama, mesmo que a gente escolha nunca amar a Deus. Mas a verdade é que Jesus nunca oferece uma facilidade para nos deixar confortáveis nessa posição de simplesmente ser amado por Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, escute agora, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo? Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos por aquele que morreu e que ressuscitou, aquele que morreu por nós. Nós não somos mais dono da nossa direção, da nossa vida, nós não somos dono mais do nosso destino. E eu sempre falo sobre o significado dessa palavra que Paulo usou aqui: o amor de Cristo nos constrange. Isso significa que o amor de Cristo, ele nos pressiona, o amor de Cristo, ele nos força a entrar num beco sem saída, onde Deus, nós não temos como espernear, e Deus ali pode administrar a nossa vida. Essa palavra, ela tem origem, né? O seu original é a ideia de que o dono do gado, ou o dono do animal, colocava ele no embarcador ali de animal, para administrar, para aplicar, né, hoje seria aplicar uma vacina, para curar uma bicheira ali no animal, de forma que o animal não esperneasse, não desse coice. Essa é a origem dessa palavra. Então o que Paulo está dizendo? O amor de Cristo, ele me coloca num beco sem saída. Eu não tenho como fazer outra coisa senão dar uma resposta ao amor de Deus. E Jesus, querido, ele nunca prometeu para nós um evangelho confortável, muito pelo contrário. Jesus já começa com a luta do arrependimento e a confissão. Você sabe quantas vezes essa palavra arrependimento, só no Novo Testamento ela aparece? Aproximadamente 60 vezes. A palavra arrependimento. Quem gosta aqui de ficar se arrependendo? Quem gosta aqui de ficar confessando pecado? Então é preciso a gente ter essa consciência de que o Evangelho são as boas novas de Cristo, não são as boas novas nossas. Nós não aceitamos Jesus para continuar vivendo a vida que nós sonhamos, a vida que nós estabelecemos, os nossos sonhos. Não são as nossas boas novas, não é para a gente continuar vivendo como nós queremos, não mais, porque nós entregamos a nossa vida para Cristo. Agora, querido, nós temos alguém que determina o nosso destino, alguém que fala na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que nos dirige, que nos consola, que nos ensina, nos anima, nos lembra. Mas nós precisamos, querido, estar alertados sobre essa questão, né, tão astuciosa que se espalha aí sobre o cristianismo, especialmente sobre uma graça que dispensa a responsabilidade. Um amor, querido, que está aí no ar, mas o amor nunca esteve no ar. O amor está na cruz de Cristo. Foi lá que o amor foi revelado, na cruz de Cristo. Isso custou muito, né? Revelar o amor do Pai para todos nós custou caro demais, custou a própria vida do Senhor Jesus.
Não podemos tratar isso de qualquer jeito. Receber o amor, isso não faz nenhuma diferença, né? E a menos que nós nos negarmos e nos tornarmos, tomar nossa cruz, nós não vamos viver de fato esse evangelho. Viver o evangelho, querido, é sair da vida que eu vivia. O evangelho, depois que eu aceitei o evangelho, eu aceitei Cristo, a minha vida tem que ter, necessariamente tem que ter uma mudança radical. Radical. Se nós não vivemos uma mudança, se nós continuamos vivendo a mesma coisa, isso é um sinal que de fato, verdadeiramente, nós não nos convertemos. Nós aceitamos Cristo, mas não deixamos Ele governar a nossa vida. Achamos bonito o que Ele fez, achamos gostoso ser amado por Deus, mas não estamos dispostos a dar uma resposta que nos doa, uma resposta de compromisso, até que nos fere, querido. Olha o que diz Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos isso: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz, querido, que é muito mais leve do que os fardos pesados que nós carregávamos, mas ela existe. Jesus não deixou a gente solto, leve e solto não. Nós somos livres, mas livres para carregar essa cruz. Jesus, ele quando falou isso, ele não estava blefando, ele não estava poetizando um tema tão sério. Ele afirma que os seus discípulos teriam uma cruz para levar, uma cruz para tomar. E esse tomar, a palavra no original é airo, quer dizer tomar sobre si e carregar aquilo que foi levantado. Então o que é isso? É mover do seu lugar. Não é permanecer ali na sua zona de conforto. É levar, é carregar do seu lugar e a força, querido, com o uso da força. O que a palavra está dizendo aqui na sua origem? Que existe, que nós temos que fazer força para carregar essa cruz. Não dá, querido, para não negar a si mesmo. Não dá para não negar os nossos desejos, nossas paixões, os nossos sonhos, a nossa forma de fazer. Por isso que eu não acredito no evangelho sem submissão, no evangelho sem liderança, no evangelho onde cada um faz o que quer. Isso não é evangelho, isso é anarquia. Isso é anarquia, onde eu faço o que eu quero, onde eu participo do que eu quero, eu vou onde eu quero, é como eu quero fazer. Isso não é evangelho, nunca foi. Isso não, querido, isso que Jesus falou aqui não é uma parábola bonita que nós ouvimos de Jesus. Isso aqui, querido, é um mandamento, é uma ordem do Senhor Jesus. E o evangelho, querido, ele não é somente aquilo que nós recebemos através do amor do Pai, mas é também a resposta que nós damos pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Exige de nós uma resposta. Sim, é verdade, todos recebem do amor de Deus, mas nem todos os cristãos, ou os que se dizem cristãos, dão uma resposta. No Evangelho de João capítulo 1:12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus diz: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Então a Bíblia, querido, o que Jesus fala, Ele não está dando um conselho, Jesus não está dando uma opção, Jesus está dando uma ordem. A ordem de amar, a ordem de amar, a ordem de perdoar, a ordem de servir, de seguir, de abnegar, de renunciar. Está dizendo que quem não renuncia a si mesmo não é digno de me seguir. Isso é uma ordem de Jesus. Então, querido, como é que nós vamos chamar Senhor, Senhor a Jesus? O Senhor manda, querido. Essa palavra, ela tem origem, claro, nos tempos lá feudais, onde o Senhor tem os seus escravos, e ai de um escravo se não obedecesse o seu Senhor. Então nós temos um Senhor. Jesus não é só o meu e o seu Salvador, Ele é o nosso Senhor. Tem gente amparado que Jesus é o meu Salvador e acabou. Não, Jesus, se é o teu Senhor, se é o teu Salvador, Ele é também o seu Senhor, amém? E é por essa razão que o próprio Jesus disse: muitos serão, mas poucos serão. Muitos serão chamados e poucos serão. Por quê? Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Vocês não fazem o que eu peço.
há um clamor no coração do Pai, querido, que é: levante-se uma geração, homens e mulheres, profetas do Senhor, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que amam a presença do Senhor, adoradores, homens e mulheres que não trocam, querido, a sua posição, o seu chamado por nada nessa vida, nada, absolutamente nada nessa vida, assim como aqueles apóstolos, querido, isso não foi bolinho. Quando nós lemos a Bíblia, é tão fácil a gente reconhecer isso, o que aqueles homens deixaram, o que eles sofreram na pele, por causa que perceberam o quanto eles foram amados. Jesus não obrigou ninguém daqueles homens a passar pelo que passaram, mas a gratidão era tão grande, a compreensão do amor derramado no coração, do perdão, da graça derramado sobre eles, isso era tão grande, querido, esse entendimento era tão profundo, que eu sou um eterno devedor, eu devo a minha vida. Por isso que Paulo falava, querido, prega e escreveu as loucuras que escreveu. Eu estou disposto a morrer. E ele morreu por causa do Evangelho, pregando o Evangelho, escrevendo o Evangelho, para a gente pregar hoje. Mas para pregar, para a gente ter conhecimento do que aqueles homens viveram, não, para a gente tomar a mesma decisão de sofrer o que eles sofreram, porque há uma geração, querido, a próxima geração, ou as próximas gerações, com base no que a igreja está vivendo hoje, eu não sei o que vai ser, querido. Essa graça está se espalhando no mundo, uma graça que eu não preciso ter compromisso, eu posso viver no pecado, eu posso beber, fumar, eu posso me drogar, eu posso me prostituir, que está tudo bem, Ele me ama, isso basta. Não basta, querido. Pensa bem se basta. Por que Deus ia revelar o seu amor através do sacrifício de Jesus? Porque Ele já nos amava. Por que Ele mandou Jesus então? Ele já nos amava, o Jesus foi para provar o amor. Então, se só o amor salvasse, para que ter Jesus? Para que o sacrifício de Jesus? Jesus veio para dar um modelo de como os filhos de Deus devem se comportar diante desse amor revelado para conosco, querido. É assim. Jesus foi um modelo de abnegação, de renúncia, de sacrifício. Jesus foi um modelo para nós seguirmos. Jesus já fez tudo por nós, fez o que não poderíamos fazer. Nós não poderíamos ir para aquela cruz, todos nós negaríamos Jesus. Então Ele fez esse sacrifício, mas Ele não fará o que é papel meu e é o seu papel. Então, o amor de Deus, Ele é o primeiro e o maior chamado para a humanidade, e Ele é um chamado para todo mundo, indistintamente. Porém, eu não posso te dizer que por isso tudo está resolvido na nossa vida. Como eu disse, se fosse assim, Ele já nos amava. João 3,16 diz: Deus nos amou. Esse nos amou estava no passado. Ele nos amou, Ele já nos amou de tal maneira, mas Ele enviou seu Filho. Antes de enviar seu Filho, Ele já nos amava, e foi esse amor que nos fez encontrar o caminho da salvação. Pense, querido, que quando João aparece no deserto, o que ele aparece dizendo? Eis aí o Cordeiro de Deus que ama a todos, corram para Ele, Ele ama vocês. Ora, chegou o amor de Deus revelado. Não, a palavra que dizia: arrependei-vos. Quando Jesus chega, Ele anuncia, Jesus começa seu ministério. Jesus começou dizendo o quê? Eu amo vocês, venham a mim, eu amo vocês. Não, Jesus não disse isso. Ele disse a mesma coisa de João: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está dizendo que sem arrependimento, sem confissão, sem reconhecimento do meu estado miserável, eu jamais vou experimentar o que realmente significa a graça do Senhor. Sabe, querido, quando Jesus disse: vocês farão as obras maiores do que as que eu fiz, não são somente os milagres. A gente vibra com isso, mas o sacrifício também estava no mesmo pacote. No mesmo pacote, a renúncia estava no mesmo pacote. Então cuidado com essa doutrina desgraçada aqui, que não tem nada de graça, que nada mais é do que desfrutar do amor de Deus. E isso é a parte boa, mas está longe de ser a completa, porque essa graça
que permite a gente viver do jeito que a gente quiser, prometendo que o amor de Deus já resolveu tudo por nós, o fato de Deus nos amar, querido, não quer dizer que nós somos livres para fazer o que a gente quer ou de não fazer o que é necessário fazer. A graça de Jesus, movida pelo amor do Pai, exige de mim e de você uma responsabilidade. Você pode dizer amém? A primeira carta de Pedro, você pode falar assim, pastor, mas lá está escrito que o amor cobre multidão de pecados. Mas o amor de Deus cobre multidão de pecados daqueles que se arrependem e daqueles que confessam. E essa palavra, querido, ela traz um significado mais profundo do que ficar arrependendo todo dia. Óbvio que se pecou tem, mas é uma confissão pública. O arrependimento quer dizer, eu estou disposto a não fazer mais isso. Eu estou expondo o meu pecado, eu estou arrependido e eu não quero viver essa vida. Como, querido? É como se estivéssemos crucificando Cristo todo o tempo. É quando nós, pecamos, quando nós negamos o chamado, quando nós negamos aquilo que Jesus nos comissionou, nos mandou fazer, nós estamos pondo Cristo na cruz novamente. A primeira carta de João, no capítulo 1:9, diz que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus nunca, querido, vai ignorar os nossos pecados pelo fato de existir alguma bondade, algumas virtudes em nós, né? O que nós temos de melhor jamais vai anular o que nós temos de pior, querido. Sabe por quê? O que eu e você tem de melhor diante de Deus é trapo de imundícia, é isso que a Bíblia diz. Então o nosso melhor nunca vai anular diante de Deus o que nós temos de pior. O amor de Deus, ele não ignora pecados, pelo contrário. O amor de Deus, ele corrige e ele disciplina para que haja arrependimento. Toda a exortação, querido, que o Espírito Santo nos traz, ela nos tem esse poder de nos levar para perto do Pai. Mas ficar perto do Pai é uma escolha minha e sua. Porque às vezes, durante o louvor, durante talvez essa pregação, durante um tempo de oração, a gente está lá abraçado, agarrado com o Pai. Mas aparece uma oportunidade de eu pecar, aparece uma oportunidade de eu me distanciar. Eu me distancio. Não, querido, o amor do Pai, Ele nos chama ao arrependimento porque Ele nos quer perto dEle, o tempo todo. Então nós não temos escolha, querido. Imagine Jesus voltando e nós longe do Pai, longe do Espírito Santo, Ele voltando e a gente sem nenhum compromisso com Ele, com a sua obra, com a sua vontade. Deus levantou uma igreja de milhões e bilhões, ou talvez bilhões de pessoas, querido, com um propósito: que esse mundo se renda aos pés, conheçam o Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele. Não podemos nos acomodar em sentir-se amado e está bom, não. Tem vidas que nunca descobriram que são amadas por Deus e por isso estão em desobediência, estão em pecado. Mas eu e você já descobrimos o amor de Deus, o amor que Ele ama todos os maiores pecadores. Nós já descobrimos, nós temos intimidade com esse amor e nós temos um papel muito importante. É falar desse amor, é fluir nesse amor, é deixar a nossa vida nojentinha do jeito que é, querido, e propagar com a nossa face, com o nosso ser, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, o amor de Cristo. Esse é o apelo do coração do Pai. Qualquer um se aproxima, querido, de um Deus, deseja se aproximar de um Deus que se manifesta assim. Deus não vai usar árvore, cavalo, Deus não vai usar nada aqui. Deus vai usar a minha e a sua vida para que a face dele seja conhecida, o amor dele seja conhecido sobre essa terra. Eu e você, querido, carregamos essa responsabilidade. O amor de Deus foi revelado a você. Você já sabe disso, querido. Você já sabe disso, o quanto você é amado e amada por Deus. Então, querido, eu não quero deixar mesmo você confortável que a sua salvação está garantida só pelo fato de Deus amar você. Muito pelo contrário. Aquilo que custou tão caro não pode ser tratado com desprezo e nem recebido como assim algo que resolveu o problema da nossa salvação. Não mesmo, queridos. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, Cristo, irmão, quando você entregou a sua vida, Jesus te recebeu como você está, como eu estava, cheio de pecado,
nós nos arrependemos, reconhecemos a Cristo como Salvador. Agora tem uma coisa, que a nossa alma tem ferida, a nossa vida, nossos desejos, nossos sentimentos, está tudo machucado, está tudo misturado, está uma reviravolta. E nós não conseguimos manter uma vida próxima de Deus por causa disso. E Ele está nos chamando, nos trazendo essa responsabilidade de desenvolver a vossa salvação. Está dizendo aqui, eu vou desenvolver a salvação em vocês. Não, está dizendo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós aqui trabalhamos, é claro, Deus não nos deixa sozinho, nós temos o Espírito Santo. Então, querido, é o esforço para a santificação que nos tira dessa zona de conforto. E sem santidade, a Bíblia diz em Hebreus 12:14, que ninguém verá o Senhor. Como que nós vamos ficar confortáveis? Sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor está dizendo, desenvolve a vossa salvação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia não está dizendo, não está falando aqui sobre o amor, está dizendo, né, que sem o amor, porque é impossível ficar sem o amor. A Bíblia está dizendo, se você estiver cheio do meu amor, você vai ver o Senhor. Não está dizendo, é sobre santidade, renúncia, sacrifício, trabalho com a nossa alma, com o nosso ser. É como nossos filhos, queridos, nós amamos os nossos filhos. Nós amamos, independentemente das escolhas que eles fazem. E às vezes nós queremos dar boas coisas para eles, mas eles não querem, eles rejeitam, eles fogem da responsabilidade. Isso muda o que nós sentimos por eles? De maneira alguma não muda, mas muda sim o que eles vão receber. É por isso que muitos crentes são frustrados, porque vê outros recebendo mais, mas recebem mais por quê? Obviamente, os filhos que vão mais na minha casa, fuçam mais na minha geladeira, comem mais das minhas coisas, usam mais os meus bens. Os que não. Então é isso, querido, nós precisamos de ter essa intimidade com Deus, e é essa liberdade que nos faz ter acesso às coisas de Deus, estar perto dEle. Então é exatamente isso que eu vejo hoje em muitos cristãos, gente que não tem nenhum interesse por aquilo que Deus requer, mas que estão se apoiando no fato de ser amado por Deus e fazendo disso um motivo muito confortável. Sim, Deus vai nos amar de qualquer jeito, não importa o que a gente fizer. Se a gente quiser ir para o inferno, nós não vamos para o inferno por Deus não nos amar. Não, Deus continua nos amando, mas não quer dizer que nós somos salvos. Você está dizendo, pastor, que só o amor de Deus não é o suficiente para nos salvar? Sim, precisa de uma resposta nossa. Porque se fosse, Deus sempre nos amou. Para que Jesus, como eu disse já, ter vindo? Se só o amor fosse suficiente, nem Jesus precisaria ter morrido, porque Ele sempre nos amou. Antes de você nascer, Ele já te amou. O amor, querido, é o primeiro toque, o necessário. Porque nós não descobrimos um amor tão grande, ninguém nos ama de tal maneira, e ao impactar com esse amor, a gente fica constrangido. Então, só porque nós fomos, às vezes num apelo, nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, isso é necessário, mas é só o começo de uma nova vida. Diga comigo assim, uma nova vida. Diga de novo, uma nova vida. Diga para quem está perto de você, uma nova vida. Fala muito melhor do que a vida que você está vivendo. Segundo aos Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Se as coisas antigas estão aí te perturbando, fazendo você pecar, fazendo você não orar, não ler Bíblia, fazendo você ofender as pessoas, não perdoar, você não é uma nova criatura. É uma nova vida, movida por esse amor que nos constrange. E se essa decisão, querido, não promover um desconforto em nós, então é um sinal que tudo continua como antes. Coisas velhas, sem nada de novo na nossa vida. Que sentido, né, teria Jesus morrer naquela cruz só para provar que nos ama, sem ter nenhum outro propósito? Assim como tudo que foi criado não tem um fim em si mesmo, nós também não.
Por que uma árvore foi criada? Para dar fruto. Para que o sol foi criado? Para produzir calor. A nuvem para produzir chuva, não para ela mesma. Cristo também não veio aqui para si mesmo. E se Ele é assim, então eu preciso encontrar o verdadeiro sentido para eu existir. Eu preciso encontrar. E esse sentido, querido, está no verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Nós existimos para servir, em primeiro lugar, servir a Deus, para que os outros alimentem do pão, alimente e beba dessa água viva, que é o Senhor, através da nossa vida. Nós somos sal, nós somos luz. Se esse sal tiver insosso, não serve para nada. Jesus disse, só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, quer dizer, humilhado. Não serve para nada. Diz o sal, né? Se você tivesse um sal na tua casa que não salga, você ia pôr ele no quê? Serve para alguma coisa? Nada. E como se a gente não for o sal? Sabe, esse gosto, essa conserva do Evangelho, da palavra, da verdade na vida das pessoas. Se a gente não for luz, como eles saberão para onde ir, querido? O mundo está em trevas, como eu e você, nós estávamos. Mas ele disse, nós somos sal e luz. E nós precisamos andar assim. Então o Evangelho não é algo que termina com a manifestação do amor de Jesus em mim. Ele começa a partir daí, ele requer uma mudança de comportamento. Ele requer uma mudança de caráter, uma mudança de perspectiva. Ele requer isso de mim, mas essa dificuldade, querido, não começa nos nossos dias. Jesus, né, com seus próprios discípulos, ele já tinha esse problema a ponto de confrontá-los, se eles estavam decididos. Foi o que a Márcia começou falando, a abortar o processo. Está lá no João, no capítulo 6. E eu não duvido que aqui, querido, talvez também tenha alguém achando meu discurso duro demais, ou a minha fala dura demais. E eu vou fazer para você a mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Vocês vão desistir? Vocês vão desistir? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus fez um discurso duro, e a maioria, deu no pé. Deu no pé. Sabe, querido, é a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você hoje. Vocês estão dispostos a me seguir? Ou vão desistir? E eu quero colocar alguns pontos para a gente meditar. Que o Evangelho, que ele não veio a esse mundo só para resolver os nossos problemas com o pecado. Ele requer algo muito maior. E eu preciso te dizer, querido, se nossas atitudes não operam essas perspectivas do Evangelho, se nós estamos confortáveis pelo fato de ter recebido essas boas novas de Cristo em nossa vida, sem nenhum tipo de responsabilidade com Ele, eu sinto te dizer, esse não é o Evangelho de Cristo, não é o que Ele pregou, não é o que Ele testemunhou para nós. A segunda coisa, o Evangelho ele nos tira completamente da nossa zona de conforto. Querido, alguém que foi poderosamente alcançado por Ele, jamais se conformará em tomar o que Ele ensinou somente para isso. Isso é uma atitude muito cruel, de muito egoísmo de qualquer pessoa, porque o amor cristão ele não é um sentimento egoísta, não é só para você. O que recebemos precisa ser propagado, porque o amor cristão ele não é esse sentimento, mas é um sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A primeira carta de João, no capítulo 3,16, diz o quê? Nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo entregou a sua vida por nós. E Ele não para aí. Isso é bonito saber. Logo, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha o que Jesus está dizendo. Eu dei a vida por vocês, e foi por isso que vocês conheceram o amor de Deus. Da mesma forma, se você não estiver disposto a dar a sua vida por amor ao seu irmão, você não é digno de me seguir. Que renúncia maluca é essa, querido? E isso chama isso mesmo, renúncia, abnegação, altruísmo. E tem muita gente testemunhando por aí. Eu sou abençoado, comprei um carro, comprei uma casa, comprei uma bicicleta, eu comprei um tênis novo, Deus me abençoou, me deu um namorado, me deu uma namorada, Deus me abençoou. Querido,
O que Deus vai perguntar para você lá no céu não é o que Ele te deu, é o quanto você renunciou. Do que você renunciou, não é o que você comprou. As bênçãos do Senhor não estão ligadas com os bens que Ele te proporcionou, mas é com quanto você renunciou por amor a Ele. É o que você deixou de comprar por amor a Ele, é o que você deixou de fazer, é o que você deixou de se comprometer por amor a Ele. Isso é o que conta. Dá um grilo, dá para ouvir. Cadê os amém? Sabe, querido, se arrepiar ou se emocionar com essas manifestações do amor do Pai, isso é maravilhoso, mas se essas emoções não ultrapassar os limites da nossa carne, elas vão acabar tão rápido quanto vieram. Tão rápido. Talvez você saia daqui e você vai esquecer os arrepios do louvor, você vai esquecer do que o Espírito Santo falou, porque existe uma geração, querido, caçadores de unção. Não pode ver uma mão levantada que eles correm lá de baixo. Quer unção, quer unção, quer unção. Para quê? Para que você quer unção? Para que você quer poder de Deus? Para continuar vivendo a mesma vida? Para que eu quero o poder de Deus? Para viver pecando, fazendo o que eu quero, quando eu quero e aonde eu quero? Para que eu quero o poder de Deus? Eu não sou contra. Eu também gosto de me colocar debaixo de mãos proféticas, de receber direções. Mas daí, querido? Se essa unção que eu recebo não me levar a novas etapas da minha vida, é só barulho, querido. É só barulho. Não tem nada de novo. Isso tem que me conduzir para uma etapa nova na minha vida, para essas coisas novas, coisas maiores que Jesus falou. E pode acreditar, querido, as próximas etapas, elas serão sempre mais desconfortáveis. Você pode falar, mas não pode, pastor. Então vamos lá. Vamos observar uma sequência aqui na vida de Paulo. Preste muita atenção que eu quero ser rápido. Eu vou ler o texto do capítulo 9, a partir do 4. Eu vou chamar o impacto do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. Vamos lá. A partir do momento que esse homem conheceu Jesus. Vamos ver o que aconteceu na vida dele. Vamos ver se é do jeito que a gente está levando o Evangelho. Diz assim: em sua viagem, quando se aproxima de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Primeiro impacto, o Evangelho é a luz de Jesus que revela as nossas trevas. Se não aconteceu nada, se você não conseguiu enxergar as tuas trevas, sinal que essa luz não foi vista. Porque quando nós vemos a luz, nós enxergamos no nosso estado. Ele caiu por terra. Então o Evangelho revela a nossa humanidade pecadora. Ele nos faz saber que nós somos pó, que não somos nada sem Ele. E o texto continua: ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O impacto 3, o Evangelho, ele confronta a nossa religiosidade, e ele revela as nossas verdadeiras intenções, e exige de nós uma resposta. Por que você está me perseguindo? Por que você não está indo de acordo com aquilo que eu estou falando? Por que você está fazendo contra o que eu prego, o que eu falo? O versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? O quarto impacto, o Evangelho desperta o desejo de conhecê-lo profundamente. E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Então, quinto, o Evangelho nos apresenta Jesus e expõe as reais intenções do porquê nós servimos a Deus. Versículo 6, levante-se e entre na cidade. O impacto 6, o Evangelho levanta o homem caído para que ele comece uma nova jornada. Só que a partir de agora, continua o versículo dizendo: alguém lhe dirá o que você deve fazer. Pacto 7, você não fará mais o que quer, não será mais dono do seu narizinho, do seu destino. Lembra quando Jesus disse para Pedro: Pedro, agora você é jovem, você vai para onde quer, mas vai chegar um tempo, Pedro, agora vai chegar um tempo na sua vida que você vai ir para lugar onde você não quer, você vai fazer coisas que você não quer. Versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viu ninguém. Impacto 8, quando o Evangelho chega até nós, nós passamos a enxergar o que os outros não enxergam. Se você não está vendo nada de novo na sua vida, se Deus não fala, se você não tem uma percepção espiritual, querido, precisa
precisa rever os seus conceitos a respeito de oração, de comunhão com Deus, de ouvir, de batismo do Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo. Aí ele diz no versículo 8, Saulo se levantou-se do chão, o impacto 9, o impacto do Evangelho é para que o homem não permaneça caído, mas se posicione. Toma uma posição em Deus. Eu tenho um chamado, todo mundo aqui tem um chamado, da mais criancinha ou mais velho, tem um chamado. E abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Paulo abriu os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Impacto 10, o Evangelho nos leva a depender de Deus e também das pessoas. É a hipergraça, é Deus, né? Meu negócio é com Deus, né? Eu não tenho que dar resposta para a pessoa, eu faço o que eu quero, não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso, vai nessa. Então, eu estou te mostrando aqui como que é. Diz aqui, ó. Por 3 dias ele esteve cego. O Evangelho nos leva à reflexão. Ele não comeu e nem bebeu. O Evangelho nos leva à consagração. E diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão. Disse Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. 14º impacto: o Evangelho nos leva à prática do discipulado e à vida de oração. O que Jesus fez? Paulo vai para a casa desse esqueci o nome, Judas, vai para a casa do Judas. Aí ele disse: Ananias, agora vai lá na casa do Judas discipular Paulo, impor as mãos sobre ele. E ele impôs as mãos. Então, o Evangelho nos leva à prática do discipulado e à vida de oração. Ele não saiu de Jesus e falou: Paulo, agora você está ali, vai fazer o que você quiser, agora você já sabe. Não, ele teve que depender de alguém. E aí ele diz: numa visão eu vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. O impacto 15º: o Evangelho nos leva a submeter a uma liderança espiritual, abrindo nossa visão para enxergar o novo tempo de Deus. É Ananias, Paulo, que vai falar o que você deve fazer. Você está prestando atenção, querido? Como não é do jeito que a gente pensa, e muitas vezes do jeito que ele quer. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Por quê? Porque Paulo era matador de crente, caçador e matador de crente. Agora o impacto 16º: o Evangelho traz também o desconforto, né, os confrontos e as consequências da antiga natureza. A nossa conta com Deus, querido, quando nós recebemos, ela é zerada. Ela é zerada. Mas ainda nós temos uma história aqui na terra. Sabe aquele: eu te conheço seu passado, seu maconheiro, seu viciado, prostituto, adulto. Eu conheço o seu passado. Quem é você para falar? Por um tempo, querido. E glória a Deus, se for só por um tempo, nós vamos ter que conviver com isso, mas nós não desistimos. É o preço do Evangelho. É o preço. E ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. 17º: o Evangelho atrai desconfiança. Chamaram Jesus de Beelzebul. Estavam dizendo: cuidado com esse Paulo, que não foi fácil ele começar no seu ministério, porque todo mundo desconfiava dele. Era o cara que matava crente, todo mundo tinha medo dele. Ele teve que conviver com isso, mas ele não desistiu. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. 18º impacto: o Evangelho tem o nosso chamado confirmado por Cristo. Não são as questões que os homens levantam que vai desaprovar o seu ministério. Aí Jesus diz, né, aquilo que eu e você gostamos muito de ouvir: mostrarei a olha bem quando Ananias fala, que esse Paulo aí nem é de confiança não. Aí Jesus diz para ele: esse foi eu que chamei ele está lá porque eu chamei, e eu vou mostrar para ele o quanto deve sofrer por amor ao meu nome. E depois do nosso chamado confirmado por Cristo, o 19º: o Evangelho não esconde o que Jesus requer de nós. Ele não disse para Paulo: vai ser moleza, me aceite, vai para um banco de igreja, fica lá ouvindo pregação e cantando louvor, está tudo bem.
Você só procura uma sinagoga para você congregar que está tudo certo. Ele não. Paulo, a partir de agora, você vai ver o que é sofrer por amor ao meu nome. Por que nós queremos um evangelho diferente? Só cura, casa, dinheiro, bênçãos. A salvação é a maior bênção, irmão, que não precisa mais nada. Você vai para o céu, eu vou para o céu. Glória a Deus por isso. Se correspondermos ao amor de Cristo. Para concluir, por tudo isso, querido, eu não consigo contemplar nenhum conforto no evangelho, a não ser pelo fato de que eu vou morar com Ele no céu. Aleluia. Nenhum conforto eu vejo no evangelho, mas esse evangelho é o poder de Deus para aquele que escolhe viver. Romanos 1,16 diz que Ele é o poder de Deus para nós, e Ele é loucura para o mundo. Poder de Deus para nós. Por que é loucura para o mundo? Porque certamente o mundo não escolheria viver o que nós vivemos. Se vivemos o evangelho verdadeiro, ele não escolheria viver, porque julgaria não ser bom. Será que algum cristão olhando Paulo sendo, sei lá, degolado, um sendo cristão sendo queimado, alguém ia gostar? Ah, eu quero isso também. Por isso que o evangelho é loucura para o mundo, porque o mundo não consegue ver como que nós deixamos as coisas, como nós abnegamos das coisas, como nós, nos sujeitamos a Deus. Não consegue entender isso, é loucura. O mundo chama você de quê? Você é fanático, você é muito bobo, você fica acreditando nisso. Querido, nós acreditamos na palavra de Deus. Então a ordem, querido, é não retroceder. Jesus disse o quê? Ao que vencer. Vai vencer do quê, querido? Do que não lutou? Ao que vencer, ao que perseverar até o fim, que não desistir, que não olhar para trás, o que não esmorecer. Quantos versículos eu citei aqui, querido, da Bíblia? Muitos. Então perceba que não existe um prêmio pela única razão de a gente ser amado por Deus. Não é para quem foi amado até o fim, mas foi para quem venceu, quem não desistiu, serviu, quem perseverou. Porque isso testifica, confirma que nós recebemos esse amor e nós aplicamos esse amor em prol do reino. Só o amor, querido, pode nos fortalecer para vencer, mas eu preciso corresponder. Está disposto? Você está disposto a sofrer por Cristo, querido? Seja sincero com você mesmo, porque eu não conheço seu coração, mas o Espírito Santo está aqui, ouvindo até os seus pensamentos. E o meu apelo, querido, primeiro apelo, e eu quero que você venha aqui na frente se expor ao Senhor, não para mim. Você entendeu a mensagem, você vai dizer: foi para mim e eu recebo. Eu vou lá na frente declarar com a minha vida que eu preciso ser responsável para com esse amor. Eu preciso ser mais responsável por aquilo que Deus requer de mim. A primeira pergunta que eu faço a você: você está disposto a dar uma resposta ao amor de Deus pela sua vida? Você já pode ir levantando e vindo aqui, querido. É um compromisso seu, e Deus não é comigo, é com você e Deus. Eu só vou orar por você. Você está disposto a dar uma resposta ao amor de Deus pela sua vida? Você está disposto a se posicionar como alguém convertido, que realmente entregou sua vida a Cristo? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a mudar de comando, mudar de direção na sua vida? Você está disposto a tirar a visão do mundo e colocá-la no reino de Deus, a se consagrar e a ser um homem, uma mulher de oração? Você está disposto? Você está disposto a ouvir as difamações a respeito da sua antiga vida? Você está disposto a encarar, a despeito de tudo, o que Jesus requer da sua vida e até sofrer por causa disso? Talvez seja esse, queridos, o melhor presente que você daria ao Senhor hoje. E talvez seja isso
o melhor presente que você pode receber como filho, como igreja do Senhor. O Espírito Santo está aqui, ele está aqui, e ele está ouvindo a sua confissão. Ele está vendo o seu gesto, sua confissão pública, da sua necessidade. Eu já estou aqui na frente, querido, e eu me encaixo em todas essas daqui, todas essas questões. Eu me encaixo, tanto quanto você. Eu não sou melhor do que você. Então eu estou aqui juntamente com vocês, confessando que eu preciso e eu quero isso para a minha vida. Eu quero aprender a renunciar ainda muito mais, a abnegar muito mais, a ser um homem de muito mais oração, de muito mais consagração, de muito mais entrega. Um homem disposto a arrepender, a perdoar e a oferecer perdão aos ofensores.